Sintetizando com Alê Moreno. Olá! No programa de hoje conversaremos sobre facilitação. Já falei sobre esse assunto outras vezes, mas acho importante trazer mais algumas questões sobre esse tema. Para ilustrar essa conversa de hoje, eu vou trazer aqui uma reflexão do John Dewey. John Dewey, não sei se é assim que fala o nome dele, ele foi um pedagogo, um filósofo dos primeiros 50 anos do século passado, e acho que ele traz uma contribuição incrível para a educação. Inclusive, ele é um grande influenciador do pensamento do Carl Rogers sobre educação. Uma coisa que ele fala é que educação é vida, não preparação para a vida. E eu acho que aqui cabe uma prosa tão grande, né? Porque se eu penso que educação é vida e não preparação para a vida, eu também posso pensar que à medida que eu aprendo, eu não estou aprendendo para um futuro resultado. Eu estou aprendendo para o aqui e agora. Eu estou aprendendo e me atualizando o tempo todo e me reinventando o tempo todo e ressignificando as coisas que eu tenho o tempo todo. Quando eu penso nas demandas que muitas vezes recebo aqui na síntese, normalmente a perspectiva é para o fim, é para o resultado. E não apenas isso, em várias questões e várias conversas que eu tenho do tipo, e aonde a gente chega? Qual o resultado dessa conversa? Qual é o fim? Não sei qual é o fim. O que eu entendo é que facilitação e educação é processo, é o caminho, é a todo instante, é a toda hora e a todo momento que eu me atualizo e me transformo em alguma outra coisa que não era a coisa que eu era antes. Ressignificando ideias, ressignificando o processo, ressignificando que aquilo que eu queira ressignificar e que tenha sentido para mim. O John Dewey traz 5 pontos para a gente observar sobre quando a gente pensa em aprendizagem. A primeira, ele diz o seguinte: só se aprende o que se pratica. Então, se eu não praticar, eu não aprendo, né? Quer seja uma habilidade, alguma questão emocional, a gente só aprende o que a gente praticar, não tem outro jeito, né? E se você começa a pensar na escola, na educação, até corporativa, muitas vezes é uma conversa teórica, né? Uma conversa prática, não desprezando as teorias, longe disso. Mas ela coloca muita energia na teoria e se distancia da prática. O segundo ponto que ele traz é: não basta praticar. A intenção de quem vai aprender tem singular importância. E aí é considerar de fato o desejo, o interesse daquele que vai aprender. E é pensar verdadeiramente numa educação que tenha propósito e sentido, considerando essa singularidade. Se cada um aqui que ouve esse programa aprende de uma maneira diferente, por que o ensino é sempre igual? Outro ponto que ele traz é que a gente aprende por associação. Então, por exemplo, quando eu estou estudando matemática, eu vou me conectando a como essa matemática se associa a alguma área da minha vida para que eu encontre um objetivo claro naquilo que eu estou fazendo. Um quarto elemento é: a gente não aprende uma coisa só, nunca uma coisa só. Então, se eu estou num processo de aprendizagem sobre liderança, eu não estou vivendo só as questões relacionadas à liderança, especificamente, ou mais cruas como a liderança. Não sei nem se essa é a melhor palavra. Mas o que a gente está vivendo, a gente está aprendendo a ouvir, a dialogar, a escutar, a me relacionar, um monte de coisas quando eu estou mergulhado num processo de aprendizagem. Um processo de aprendizagem num ambiente de aprendizagem como uma sala de aula, por exemplo. Então, cada um vai aprender do seu jeito e não vai aprender uma coisa só sempre que a gente está aprendendo. Várias coisas acontecem. E, por fim, ele diz que toda aprendizagem deve ser integrada à vida. E eu acho que aqui é tão óbvio, né? E mesmo assim, escolas e organizações, empresas, ainda insistem em fazer uma educação que não tenha relação nenhuma com a vida do estudante ou do participante. E aí, como encontrar significado numa aprendizagem que não conversa comigo, né? Eu acho que esse é um ponto muito bonito da fala do John Dewey e que
acho que reforça essas questões da gente olhar para o porquê que estamos aprendendo, qual o propósito do processo de aprendizagem ao qual eu fui convidado ou convidada. Inquietações? A minha maior inquietação em relação à educação hoje diz respeito a conteúdos e fontes, nas quais o conhecimento deve se pautar. Vivemos tempos líquidos, tempos ágeis, em que se pode reescrever a história de maneira fácil e, por que não, até mesmo inconsequente. Fico me perguntando como serão as pessoas no futuro, os profissionais, os líderes, formados a partir de uma educação cuja fonte é tão múltipla, na qual muitas vezes terão que discernir o que é verdadeiro daquilo que não é. E isso por si só já demanda uma capacidade que precisará ser cada vez mais desenvolvida. Acredito que ainda estamos construindo uma educação que sequer imaginamos. Será ela melhor? O que me causa inquietação é a falta de prioridade para esse assunto. O que mais me inquieta na escola é que ir na escola, ter aula, é uma coisa, mas ter aula no computador é outra. Na escola tem os professores, a gente vê os amigos, a gente brinca e tem a folha de atividade, escreve com nossa própria letra. No computador é uma tela, é virtual, coisas meio diferentes. No computador a gente fica cansado, a gente fica 4 horas sentado durante a tela, a gente fica um tempão lá sentado com umas aulas de 1 hora, aí às vezes cansa. E é por isso que eu prefiro a escola. O que me inquieta na escola, não na escola totalmente, por enquanto que a gente trabalha aqui em casa, cansa mexer no teclado do computador, cansa não escrever normal, porque se você não fica escrevendo normal tanto tempo, você vai escrever, vai esquecer como é escrever algumas palavras, você vai esquecer como é sua letra e vai usar a letra do computador. Inquietações. Espero que as mentes de vocês tenham fervilhado, que os corações tenham palpitado fortemente, que o suor tenha derramado por suas mãos. Inquietações foram feitas para isso, para tirar a gente do eixo, para que a gente questione verdadeiramente que educação é essa, que processos são esses que mexem com a gente. Esse é o convite. Eu quero agradecer hoje, especialmente, ao meu filho amado e querido Felipe, a minha querida filha Manuela e também a minha doce e reflexiva Dagmar, que contribuiu com a sua inquietação, e Sueli Reis com as suas ideias sempre muito inquietantes. Muitíssimo obrigado a todos e todas. E se você quiser trazer sua inquietação, atendimento@sintese.com.br ou Instagram, síntese_educação ou educacão. Mande para a gente no inbox aquilo que te inquieta. Se você não apareceu nesse programa, não fique triste. Em breve, guerreiro inquieto ou guerreira inquieta da educação, sua fala irá ecoar nas ondas do rádio brasileiro, quiçá do rádio das frequências mundiais do YouTube e do Spotify, onde você pode ouvir esse belíssimo programa. Muitíssimo obrigado e até a próxima! Sintetizando com Alê Moreno.